A paz do Senhor, igreja. Amém. Aí a palavra nessa noite diz, né? Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, ainda que o resultado não seja aquilo que você espera, todavia se alegre no Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós não entendemos no momento, mas depois entenderemos. Eu quero saudar a igreja de Deus com a paz do Senhor, amém? Nós estamos encerrando a campanha nesta noite sobre o tema Deus mudará a sua sorte. Que bom, né? Que Deus tem esse poder, só Ele pode transformar uma vida derrotada, fracassada, em uma vida de vitória, com graça. Deus pega aquela pessoa que ninguém dá nada por ela e faz assentar-se entre os príncipes. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Eu queria ler com vocês Deuteronômio capítulo 30 e o versículo 3, Diácono Rafael, para eu introduzir algo que me chamou a atenção nesse tema. O Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti, e de novo te reunirá dentre todos os povos, entre os quais o Senhor teu Deus te houver espalhado. Observe que Deuteronômio, Moisés, ele vai falar ao povo, ele vai tornar a lembrar o povo de toda a caminhada que eles tiveram quando confiaram em Deus. Moisés, ele está ali naquela terra também de Moabe, do lado leste do Rio Jordão, e ele convoca todo aquele povo e começa a instruí-los que eles haviam passado 40 anos no deserto e que já estavam perto de entrar na terra prometida, a terra de Canaã. E eu acredito que Moisés naquele momento ele tinha medo do povo novamente voltar-se contra o Senhor Deus. E ali Moisés, ele começa a falar ao povo: olha, lembra como Deus nos tirou com mãos fortes do Egito? Lembra como Deus nos fez atravessar o mar vermelho a pés enxutos? Lembra que durante esses 40 anos, como Deus proveu coisas no deserto ao longo desse período? Lembra? E o povo de Israel atentamente escutando a tudo quanto Moisés estava lhes falando. E nesse período aí, Moisés vai levantar Josué, né, para ficar no lugar dele. O que me traz esse texto aqui, quando nós meditamos nessa passagem de Ruth, que é o tema da campanha que nós estamos encerrando hoje, é a desobediência e o não confiar em Deus ou consultar a Deus aquilo que você vai fazer. Porque todas as vezes que o povo de Israel, eles erravam porque eles não consultavam a Deus primeiro se podiam fazer. E quando eles consultavam a Deus, que eles viam demora, eles queriam fazer do jeito deles. Ah, Deus não vai responder não, então vamos aqui. E ali faziam o que eles tinham decidido a fazer. Eles não estavam nem aí se Deus ia puni-los, se Deus ia castigá-los. Eles queriam que acontecesse algo que eles pudessem enxergar e pegar. Então, quando eu vejo o texto de Ruth, e eu fui fazer uma pesquisa sobre o esposo de Noemi e os seus filhos,
E eu pude observar que... Vou contar daqui a pouco. Então, quando eu leio aqui Deuteronômio 30, no versículo 3, eu vejo que é a promessa de Deus constantemente em nossas vidas. Ele dizendo que vai mudar a nossa sorte, se nós decidirmos obedecê-lo e se nós consultarmos a Ele, se sim ou não podemos fazer. Quando eu venho para o livro de Ruth, com esse tema que Deus colocou no coração da pastora Arlete, e aí nós vemos que Noemi vê os seus sonhos morrerem, quando ela tem a notícia que os seus filhos morreram. Talvez o sonho de ser avó, Noemi tinha. Meus filhos casaram, vou ter netos, vou poder mimá-los, vou poder ensinar as coisas que o Senhor, meu Deus, me deu e eu passei para os meus filhos. Só que não. Noemi não vai poder realizar estes sonhos. Mas ela não desiste. Quando Noemi sai de Belém, eles saem sem pedir uma direção a Deus. Não foi Deus que mandou eles saírem de lá. Eles saíram por causa do medo. O medo da fome. O medo, ele traz muitas consequências ruins na vida do ser humano. Pessoas com medo é capaz de fazer coisas que depois ela vai dizer que ela teve coragem. Sabe uma pessoa corajosa? Ela consegue fazer coisas que algumas pessoas ficariam de boca aberta. Puxa, ele conseguiu, ela teve coragem de fazer. Mas a pessoa com medo, ela faz coisas ainda pior. Só que isso vai gerar uma consequência 100% na maioria dos casos para o mal. E foi o que aconteceu com Elimeleque, quando resolveu sair daquela cidade correndo com a sua família. Eles ficaram um bom tempo de boa, como diz o ditado aí fora, né? Foram 10 anos vivendo muito bem. Glória a Deus. E aí eu fui pesquisar, eu disse, mas por que Elimeleque morreu? Foi de doença? Foi de enfermidade? E os seus filhos? E aí, olha o que leva uma pessoa a agir segundo as suas vontades, agir de acordo com os seus próprios pensamentos, sem consultar a Deus. Ele começa a perder os seus bens. Elimeleque, se envolver com crimes. Ele passa a fazer coisas erradas, juntamente com aqueles povos moabitas. Porque os moabitas eram um povo amaldiçoado. Até os dias de hoje, os são. Não pesquisei muito essa questão, mas até hoje, esse povo existe e eles continuam amaldiçoados. E Elimeleque, quando se envolve com aqueles homens, ele começa a praticar crimes. Ele começa a se afastar cada vez mais. Quando ele começa a cometer os crimes, ele já está afastado do Senhor há muito tempo. E aí um dia ele chega bêbado em casa e tenta enganar Noemi. Só que os filhos também sabiam o que o pai estava fazendo, porque os filhos vinham também pelo mesmo caminho, praticando jogos de azar, apostando as terras, as propriedades que eles tinham. E Elimeleque, ele morre nos braços dos 2 filhos.
E Noemi fica assim, talvez Noemi não tivesse conhecimento disso. Como não tinha realmente, talvez ela não tivesse não, ela não tinha conhecimento, porque quando ele tentou desconversar, os filhos revelaram para Noemi o que ele havia feito, o que ele estava fazendo ali naquela cidade, o que ele estava aprontando. E aí depois de um certo tempo, os filhos também vêm a perecer a vida, porque eles não tinham como pagar as dívidas dele naquele lugar. E os credores, os cobradores, resolveram tirar a vida dos 2 filhos de Noemi. Então, quando o homem ou a mulher toma uma decisão sem consultar ao Senhor, o resultado é o fracasso. E o Senhor, nesta noite, Ele está nos convidando a convidá-lo a tomar decisões certas. Senhor, é da tua vontade? Senhor, o Senhor vai comigo? Senhor, o Senhor entra naquele lugar comigo? Senhor, fica aqui comigo? Senhor, eu posso receber essa pessoa? Você não é à toa, você tem um dono. Uma pessoa desordeira é que não tem satisfação a dar a ninguém. Mas quem tem um dono tem que prestar satisfação para o seu dono. E o seu dono é quem? O seu dono é Deus. E ali, Noemi fica sem família. Aleluias. Ela voltará para Belém, sem esposo, sem filhos, sem saúde, sem vigor. Olha quantas negativas, né? Sem recursos, velha, mas cheia de fé. Porque quem errou não foi Noemi. Quem errou foi o seu marido e os seus filhos. E a palavra do Senhor vai dizer que o salário do pecado é a morte. Diante dessa situação, ela não se deu por vencida. Mas quantas vezes nós vamos ver pessoas que estão nas mesmas condições que Noemi e se sentem derrotados, se sentem fracassados. Não tem mais jeito, está tudo acabado, não dá mais tempo, e quer se deitar numa cama e morrer. Mas Noemi não. Noemi, ela não se dá por vencida, e ela lembra da terra do pão. E o que me chama a atenção aqui é que em tempos de crise, nós não devemos nos conformar com a situação, mas lembrar-se de Deus. Porque foi o que Noemi fez. Eu queria meditar só em Deuteronômio no capítulo 5, Rafael. E o capítulo 5, versículo 15. A igreja está entendendo? É que eu estou falando devagar, gente, para não sair, não correr, sabe? Aí diz assim: lembra-te de que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardaste o dia do sábado. Mas não é isso que eu quero falar, não. Só era a parte A mesmo. Que eu já tinha até dito, né? Quando eu comecei em Deuteronômio 30, as palavras parecem que ficam iguais aqui nessa Bíblia da tela, gente. Então, Moisés aí nesse texto, ele está querendo que o povo, quando estiver numa situação ruim, lembrar de tudo que Deus fez por eles. Não ir se corromper com deuses, ídolos, imagens, mas que eles voltassem para o Senhor e conversassem com Deus,
a respeito da situação que eles estavam vivenciando naquele momento. E aqui Noemi, ela toma a decisão de voltar. Ela fica sabendo que em Belém voltou novamente a ter fartura. E aí ela volta. Noemi, algumas pessoas podem dizer, ela foi esquecida por Deus, porque ela pede até para chamar ela de Mara, porque a vida dela está amarga, porque tudo dela deu errado. Mas não, Noemi, ela não foi esquecida. Quando Deus levanta Ruth, Noemi não está esquecida por Deus. Eu tenho certeza que vocês vão parar agora e vão lembrar de alguém que ajudou você no momento de dificuldades. Você pode ter até dito, e talvez agora você esteja vivendo uma situação que você diz assim, Deus não lembra mais de mim. Deus se esqueceu de mim já tem um bocado de tempo. Não. Ele está com você e do seu lado. Ele só precisa que você ouça a voz dele. E ele está falando agora nesse momento, eu estou contigo. Lembra do que eu já fiz na sua vida? Lembra de tudo que eu já promovi na sua vida? Então Deus levanta Ruth para ajudá-la. E hoje é observado que muitas sogras são alvos de chacotas, de deboches, de piadas de mau gosto, falta de respeito. Mas nós observamos que entre essas duas, a nora e a sogra, havia uma parceria, uma cumplicidade, um grande exemplo de um relacionamento saudável e respeitoso. Havia ali um grande sentimento, não só da amizade, mas a admiração que Ruth tinha pela Noemi. E quando Deus observa isso, Deus diz, eu vou mudar a sorte dessa menina. Porque, não sei se vocês lembram, quando Jó ora por aqueles amigos que ficavam dizendo que ele estava em pecado, que era pecado oculto, que por isso que toda aquela desgraça veio sobre a vida dele. Jó, ele não disse, vou amaldiçoá-los, que Deus pegue vocês. Não. Jó foi orar por eles. E quando Jó ora por aqueles homens, aqueles amigos, Deus resolve mudar o cativeiro de Jó. Isso significa dizer que eu nem você pode pedir a Deus vingança, porque é a Ele que pertence a vingança. E quando você faz o bem, Deus ele está vendo e Ele vai te recompensar por isso. No verso 11 do capítulo 2 de Ruth, veja aí, por favor, diácono Rafael, o que Boaz vai dizer para Ruth. Boaz respondeu, contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Ele querendo falar, né? Que você deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você nem conhecia bem. Então, nesse texto aqui, o que me chama a atenção é que Ruth não pensou apenas nela. Aí foi as palavras, né? Boaz continuou, no versículo 12, falando, o Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Isso é uma declaração de amor poderosa. Glória. Então, por que foi que isso aconteceu? Porque Ruth disse algo que deixou Deus assim muito impressionado. O teu Deus será o meu Deus. Gente, essa frase me arrepia. Oh, aleluias.
A escolha dela fez toda a diferença. Esta é a frase. A escolha de Ruth fez a diferença. O que é que você tem feito na sua vida para que Deus venha descer de uma maneira sobrenatural, que seja o divisor de águas na sua vida? Porque conta muito, irmãos. A nossa vida conta. E aí Deus, ele se dispõe a ajudar aqueles que se colocam a servir o seu próximo. Quando eu penso só em mim, Deus, ele deve olhar assim e dizer assim, ela já está se cuidando. Eu tenho que procurar ajudar quem está precisando de ajuda. E se aquela pessoa ali não consegue fazer algo sozinho e alguém vai ajudar, mutuamente o Senhor ajudará os dois. Serão ajudados. Então, Ruth desejou em sua vida o mesmo Deus de Noemi. E aquele testemunho que Boaz dá dela, a ela mesma, foi muito significativo. Existem pessoas te observando. Ruth foi influenciada por Noemi. Aleluias. A servir um Deus com o seu testemunho. Noemi, talvez ela nem precisasse falar muito de Deus, mas as pessoas sabiam quem era Noemi. Mesmo naquela terra estranha, as pessoas sabiam. E o testemunho dela na sua casa, talvez o momento da oração dela, o momento de meditar na palavra, fazer com que a sua nora a observasse. Já a órfã não. Talvez estabanada do jeito dela, meia desatenta, mas Ruth ficava observando os passos da Noemi. E o testemunho de Noemi fez com que Ruth tomasse a decisão de acompanhá-la. E aí vem aquela parte bem preciosa da nossa vida. O nosso testemunho conquista pessoas para Deus ou afasta as pessoas de Deus. Não é só falar, pregar a palavra, mas o testemunho vale mais do que 1000 palavras. Um pai dentro da casa, a mãe, o testemunho dela em casa, dele em casa, vale mais do que o filho ver pregando na igreja. Vale muito mais as atitudes. Só se a pessoa quiser se perder. Só se elas não entenderam o plano de salvação de Jesus. Morrer na cruz por ela. Ele vai se perder. Mas o testemunho vale muito mais. Na faculdade, no trabalho, na rua onde mora. No ambiente que ela frequenta, social. As pessoas sabem que você é crente. E sabe que atitude, que comportamento você deve ter no meio delas. Talvez ela venha até te provocar. Dá uma bicada aqui. Bora dar uma voltinha aqui, uma giradinha. Testando você. Se você é o que você diz. Talvez o teu marido, a tua esposa, provoque você de uma forma a tirar o teu senso do sério. Às vezes não é nada, ele só está testando você. Ela só está testando você. Para saber se você é crente de verdade. Antigamente, meu pai ia muito para as reuniões de obreiros, quando era tirado obreiros, na Assembleia de Deus era assim. O pastor mandava as pessoas irem de branco. Terno branco, linho, e tinha que ser branco. E aquela pessoa que ia ser ungida, separada para a obra, diácono, presbítero, pastor, ele fazia um teste. Mandava alguém com uma bandeja de café, numa xícara e tal, e passava justamente por aqueles irmãos de branco e ia dar uma tropicada para tudo cair em cima dos abençoados, queridos, escolhidos. E aqueles que se comportavam de uma maneira
normal, né? Até para ajudar aquele acidente ali. Mas tinha pessoas que manifestavam mesmo. Era assim. O teste era esse. E eu tenho certeza que algumas vezes, eu já passei por isso na minha casa. O meu filho, quando resolveu deixar o evangelho, ele fez isso. Ele ligava o meu som. Ele me deixou de várias formas e eu não permiti nenhuma vez. Ele ouvia o som que ele queria ouvir, a bagaceira. Nem na porta da minha casa, carro parava ligado com som. Se ele não quer Jesus, é uma escolha dele. Não é pela falta de testemunho em casa. É porque é uma escolha, é o livre-arbítrio. Que eu digo sempre a Deus, Deus, dê um pontapé nesse livre-arbítrio dele e traz ele de volta para o teu altar. Pega o anzol, põe no nariz e arrasta. Mas foi isso que aconteceu, queridos e queridas do Senhor. Noemi, ela não se deixou abater pela derrota que o seu marido levou à sua família. Porque infelizmente foi isso que aconteceu. Eles saem com medo de um lugar, com medo. Não foi por causa da fome, porque se fosse por causa da fome, Deus ia autorizar todos saírem. Mas todos continuaram ali. E depois a abundância aconteceu. E quem estava ali foram abençoados. Mas ele decidiu por conta própria. Estou com medo. Medo da fome. Quem tem medo de fome aqui, gente? Quem tem medo de ficar sem água? Não se desespere, porque o Senhor, Ele providencia água. Agar ia morrer onde tinha uma fonte bem pertinho dela. Só tinha um cantil de água que ela ia dar para o menino. Depois ela ia se afastar do menino para não ver ele morrer, enquanto do lado dela tinha ali a água. Não se desespere, não tome medidas precipitadas. Hoje eu estava falando com uma pessoa, ela dizendo: eu tenho uma cirurgia para fazer, eu tenho não sei o que lá para fazer, tenho não sei o que lá mais para fazer, e eu tenho não sei o que lá. Eu disse: confia no Senhor. Confia no Senhor, porque quando nós confiamos no Senhor, Ele faz as coisas acontecerem. A mulher do fluxo de sangue, eu falei para ela: lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela tinha gasto tudo que ela tinha. Ela tinha dinheiro, ela gastou tudo. Até o dia que ela ouviu falar que Jesus iria passar ali. E ela disse: se eu tão somente pegar na orla da roupa dele, eu sei que eu vou ser curada. E eu disse para essa pessoa: do que adianta você ter dinheiro hoje e você não achar nenhuma clínica para você fazer sua cirurgia ou consulta? Porque isso pode acontecer. Mas se Deus quiser, você não tem recurso nenhum agora, você só vai confiar nele, ele vai abrir as portas, você vai conseguir fazer a sua cirurgia, você vai conseguir fazer esse exame que você tanto busca. Você não já fez tudo que tinha que fazer, mulher? Agora espera o Senhor agir, porque você não está de braços cruzados. Deus está vendo o seu esforço. Agora eu acredito que Ele quer que você confie nele. Porque é muito fácil ter dinheiro e suprir as necessidades. Eu sempre digo para o Senhor: Senhor, se um dia o Senhor me possibilitar condições financeiras, eu quero continuar confiando no Senhor. Não é porque eu vou ter dinheiro que o melhor especialista, eu estou sem recursos, Deus serve para mim e a UPA serve, aí amanhã depois eu vou procurar o melhor especialista? Não, eu vou abençoar a casa dele. Aquele dinheiro ali que eu ia gastar com médico, com especialista tal, com um doutor tal, eu vou ofertar na casa do Senhor, porque sempre foi o Senhor que cuidou de mim. Então, não importa a situação que você esteja vivendo hoje. Eu estou sem saúde, eu estou fraca, eu estou velha, eu estou cansada. Deus proverá tudo para você. E se eu morrer? O morrer é lucro.
com o Senhor, nós que somos do Senhor, nós que aceitamos a Jesus e sabemos para onde vamos, o morrer é lucro. Eu não estou falando isso como uma frase bonitinha não, porque ninguém quer morrer. Mas se eu morrer, eu vou descansar de tudo isso aqui nessa terra. Não vou precisar lutar por mais nada. Vocês que ficarem que vão ter que lutar. Mas nós que servimos ao Senhor temos que colocar nossa confiança nele. Noemi resolve voltar. Já deu meu tempo, não foi? Noemi resolve voltar para a cidade dela. Traz consigo a Ruth. Ruth ajudando Noemi sem interesse, porque a gente percebe que era sem interesse. Deus a honra, mudando a sorte dela. Talvez uma mulher que fosse virar catadora de espiga de milho para o resto da vida. Deus disse, eu vou dar uma virada nessa situação. Ela virou, foi dona de tudo aquilo ali. Ela virou dona das terras, ela virou dona do negócio da fazenda, de tudo. Porque ela casou com aquele homem. E o nome dela está na genealogia de Jesus. Olha para isso. Uma mulher que não era de Israel, não era israelita. Eu dizia assim, mas ela também era povo de Israel. Não. Ela era uma moabita. Uma mulher que até os dias de hoje é um povo amaldiçoado. Mas pela escolha dela, ela se transformou na mulher mais abençoada. Não só daqueles tempos, até os dias de hoje, Ruth é uma mulher abençoada, porque todo mundo sabe falar bem de Ruth. Então que a nossa vida seja esse exemplo de mulher, que transmite a paz, que transmite o amor, que transmite a salvação, porque através dessa mulher veio o Salvador Jesus. E que a sua casa seja uma bênção, que a sua família seja uma bênção, que o Senhor Deus possa resgatar toda a sua parentela através do seu testemunho. Porque a conclusão que eu tiro disso aqui é que o nosso testemunho serve para ajudar muita gente. E através do nosso testemunho, Deus muda a nossa sorte. Através da escolha que nós fazemos, Deus muda a nossa sorte. E Deus, Ele vai mudar a sorte de todos nós nesta noite. Aqueles que estão em casa, que não puderam vir por motivo de trabalho, Deus estará mudando a vossa sorte. Então que nós viemos tomar posse dessa palavra. E que todas as pessoas que nos rodeiam, que convivem conosco, possam ser transformados e alcançados pelo poder do nosso testemunho. Em nome de Jesus. Pastora.